Bíblia, Marcos capítulo 7. Pedir para o menino da câmera, se puder, vir trazendo meus olhos, assim, que eu queria que os irmãos soubessem que eu estou falando com eles em casa, né? Obrigado, meu filho. Marcos capítulo 7, verso 24. A Bíblia, a partir do momento, do tempo que a gente vai vivendo com Deus, gente, ouvindo as histórias, amadurecendo a vida espiritual e tirando o preto no branco, que é a tinta no papel, e trazendo uma verdade para a gente, é transformador na vida da gente. Então é importante que a gente nós consigamos subtrair toda a verdade da palavra de Deus do tempo que você vive, na história que você vive, no momento que você estiver passando. Quero louvar a Deus pelos meninos do som aí, pelos instrumentos, viu? Som, os louvores, que Deus abençoe. Parabéns, continue assim, louvando e exaltando o nome do Senhor. Foi bom que o celular tocou, agora a gente abaixa, deixa mais das coisas. Mas está tudo bem, não tem problema com o celular na igreja não, a gente só tem que ir no momento certo. Por exemplo, estou com o celular ligado ali, que tem gente assistindo a conta. Então, uma coisa é uma coisa, outra é outra, só pegando aqui no momento. E, levantando-se dali, foi para os territórios de Tiro e de Sidom, e entrando numa casa, queria que ninguém soubesse, mas não pôde esconder-se, porque uma mulher cuja filha tinha um espírito imundo, ouvindo falar dele, foi e lançou-se aos seus pés. E a mulher era grega, Sirofenícia de nação, e rogava-lhe que expulsasse de sua filha o demônio. Mas Jesus disse: deixa primeiro saciar os filhos, porque não convém pegar o pão dos filhos e jogá-los aos cachorrinhos. Ela, porém, respondeu e disse: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem debaixo da mesa as migalhas dos filhos. Então ele disse-lhe: por essa palavra, vai, o demônio já saiu da tua filha. Glória, né, gente? E indo ela para sua casa, encontrou a filha deitada sobre a cama, pois o demônio já tinha saído. Vamos orar? Pai, faz o demônio sair, faz o espírito mal ir embora. Ele está atrapalhando, ele está matando, ele está destruindo, ele está roubando, mas o Senhor veio para dar vida e vida abundante. Senhor, abençoa, Deus, os nossos dias, onde há vidas passando mal, enfeitiçadas, macumbadas, atrapalhadas, endemoniadas. Ó Deus, ajuda, cura, liberta, expulsa para a sua honra e glória. Amém, irmãos? Muito bem. Não é um texto do dia a dia, alguém com um problema, como a gente também tem os nossos problemas. Tem problema na vida da gente, irmão, que não é capeta, que não é demônio. Mas pastor, lá vai o pastor falar desse jeito. Sabe por que eu falo forte assim, falar a palavra demônio? Que tem gente que fala assim: coisa ruim. O que é coisa ruim? Coisa ruim pode ser o vizinho. É o demônio, o capeta, Satanás, a antiga serpente, o dragão, que a Bíblia diz. E o texto está falando assim: o demônio, o demônio, viu, pessoal de casa, você que está assustado aí, está dizendo que ele está possuindo uma menina. A Bíblia não está nem dizendo, olha a covardia do diabo, irmão, não fala nem a idade dela, uma criança, com certeza. E olha que interessante, pastor, no Velho Testamento não aparece tanto demônios. Você vai ler a Bíblia, não aparece tanto demônio no Velho Testamento, aparecem anjos. Em alguns textos especificamente citados demônio, manifestação do demônio, nós vamos ver no livro de Daniel, quando Daniel vai orar 21 dias, e a Bíblia vai dizer que as potestades do ar o pediram vir à mesa.
mas não havia tanta possessão, meu irmão. Só que no Novo Testamento, cara, acontece várias manifestações, várias ações de libertação. Você sabe por quê? É para mostrar o poder de Jesus diante da ação dos demônios. Que seja mesmo na terra. Eles estão oprimindo, eles oprimem tudo, mas não quer, não se manifesta tanto. Mas agora ele se manifesta, porque Jesus também está na terra, né? E é uma guerra, uma batalha entre Jesus e os demônios. E esse texto vai falar de uma situação assim. Jesus estava numa região, saiu dali, foi para outra região e entrou numa casa, e diz o texto aqui que ele não queria que ninguém soubesse, mas não dava para esconder. Amém, irmão? Não dava para esconder, Jesus não dava para se esconder mais. Olha para mim, que seja assim na nossa vida, que o mundo nos ache tão bênção que a gente não consiga se esconder mais, e que eles venham procurar você, pedir para você uma oração, uma bênção, uma palavra de Deus para o coração deles. Amém, irmãos? Porque uma mulher cuja filha tinha um espírito imundo, ó, Jesus aqui está falando diferente, um espírito imundo, ó, um espírito, mas é um espírito imundo, ouvindo falar dele, foi e lançou-se aos seus pés. Quem é esse? A mulher tinha uma filha que tinha um espírito imundo e ouviu falar de Jesus. Amém, irmãos? O que será que ela ouviu falar de Jesus, hein? Será que ela ouviu falar que Jesus era um crente de mau testemunho? Será que ela ouviu falar que Jesus era que tipo de gente? Ela ouviu falar de Jesus, do seu poder, amados, da sua bênção. Ela ouviu quem era Jesus e isso chamou a atenção dela. Irmãos, você sabia que a palavra discípulo significa como se a gente fosse assim, Jesus em miniatura? Então, o que eu quero dizer para vocês? Que as pessoas se aproximem da gente pelo que a gente tem de Deus na vida da gente, porque elas precisam de Deus. Amém, irmãos? E a igreja tem uma responsabilidade importante na terra. Você sabia que a Bíblia diz que Jesus diz que Ele deu poder para a igreja? Levanta a mão direita para cima e fala assim: eu tenho poder que Jesus me deu para desfazer as obras do diabo. Então assim, ó, Jesus deu poder para mim e para você. Amém, irmãos? Só que a gente fica às vezes pedindo para Jesus fazer o que Ele já pediu para a gente fazer. Por que eu estou dizendo isso para vocês? Gente, pelo amor de Deus, saiba que você tem poder de Deus, do Espírito Santo, onde você for. Onde houver uma pessoa possessa, demoniada, oprimida, você tem direito, só se você não quiser, só se o ambiente não for propício, sei lá. Mas você tem poder, pode acreditar no que eu estou falando. Ah, pastor, mas eu não sou nem tão muito crente assim, mas você tem o Espírito Santo, ok? Você tendo o Espírito Santo é o suficiente. Satanás sabe das suas fraquezas, Jesus também, mas Jesus sabe do poder que Ele deu a você na terra. Não é para você fazer o poder, nós fazemos o poder que Jesus nos deu, uma mais-valia para fazer coisa errada. Pelo contrário, é uma mais-valia para fazer as coisas certas e deixar Deus usar a sua vida. Eu e Daniel, quando estávamos num lugar, irmãos, e ele fez uma palavra assim, gente, era como eu olhar aqui com vocês, eu vi uma mulher, ela pedia socorro, assim, só respirando, eu percebi que o respiro dela era um pedido de socorro, desse jeito. Eu não aguentei, irmão, eu não aguentei. Como tinha mais mulheres, sabe o que eu fiz com aquela mulher? Eu cheguei perto dela, coloquei minha mão, mas o fogo pegou naquela vida, parecia um culto. Aí, como não tinha crente de mulher comigo, né? Não tinha irmãos da igreja, eu peguei uma outra mulher mesmo, do momento lá, e falei: dá um abraço dela. Aquela mulher precisava de libertação de alma, gente, que é o espírito imundo. Aí nós oramos.
Irmãos, que tristeza, espírito suicídio. Enfim, depressão instaurada. O mundo não conhece isso e a gente não precisa de aplauso, não. Eu estou dizendo para nós não perdermos tempo com dores e depressões, irmão. Porque as pessoas estão piores do que a gente. Se você se sentir ruim. E essa mulher que ouviu falar dele, se lançou aos seus pés. Amém? Só que essa mulher, gente, o que ela era? Ela é uma mulher grega, feliz. Ela não era judia, de judeus. Ela era de outro povo. E os gregos e os sírio-fenícios, eles eram, Mateus vai dizer que ela é cananeia. Aqui também o título está dizendo que ela é cananeia. Ela era de mistura, ela não era puro sangue. Ela era misturada. Então não poderia haver mistura. Olha o princípio, não que isso é importante, né? Deixa eu lembrar aqui, deixa eu lembrar o nome do filme que eu assisti até ontem. O pastor também é crente e assiste filme, viu, irmãos? Se assistir um filme de uma negra, acho que é Hirt, o nome dela. Hirt. Aí eu preciso assistir, isso tem no Netflix. Gente, que filme lindo de libertação. Eu estou falando de libertação. Eu vou contar o contexto para dar curiosidade para você assistir. Olha que interessante. Os negros americanos, ao invés de eles sofrerem, eles tinham um princípio gospel de louvor e adoração. Na escravidão eles só adoravam a Deus. Na escravidão, eu amei. Olha, eu comecei a ver aquele filme, dar umas 2 horas de filme. Eu tinha até o final. A Rosana não aguentou, não. Mas eu me envolvo, porque eu aprendo, sabe? Mas eu preciso dizer isso para vocês. Porque é uma história verídica. O que eu quero contar? Gente, o filme fala de libertação. E sabe como ela foi conhecida, Daniel? 1953, cara. Essa mulher foi conhecida como Moisés. Alguém lembra do filme que eu estou falando? Que levanta a mão. Meu nome do filme, lembra? Mas é por aí que eu estou falando, né? Mas é 1800. 1853? Isabel, não é lindo o filme, Isabel? Assista, gente, tem coisa que vale a pena. Eu não sei qual é. Porque eu penso que Netflix é da Rede Globo. Então cuidado com a Rede Globo. Tem que falar, gravado aí. Qualquer televisão você tem que saber, né? Não é só a Rede Globo. O crente tem que ter discernimento. Pelo amor de Deus. Já que eu falei do pastor, ainda deu. Irmão, pelo amor de Deus, estou inteligente, meus irmãos. Para de ficar postando que é a oração da esposa do Bolsonaro, do presidente da República atual, que está falando ali quando vocês ouvirem áudio. Ô irmão, põe a mão aqui. Está parecendo que a avó já coloca lá, mulher, Bolsonaro orando, chorando. Cuidado, você está expondo as pessoas. Então eu vou dar uma dica para você. Se for um vídeo, aí você põe. Mas se for voz, não põe. Você não tem confirmação. Você está passando fake news, cara. Já achei, já expliquei isso uma vez. Aí como eu não quero entristecer os irmãos no grupo, eu não coloco nada. Mas pelo amor de Deus, para com isso. Não é a voz da pessoa. É só buscar lá, você vai ver que é fake news. E você fica reproduzindo mentira. Só é o dedinho, sabe, de querer postar as coisas. Então vamos ficar libertos disso? Já que eu estou falando de libertação, vamos tudo aqui. E aí Isabel, a menina lá, foi conhecida como, no momento que ela libertava tantos escravos, irmãos, ela foi conhecida como Moisés. Não é assim? Ela só ia direcionada por Deus. E ela só ia direcionada por Deus. Ela tinha umas revelações. Eu não estou ensinando vocês para assistir um filme. Ela tinha umas revelações, irmão, de quem queria libertar, de quem ela conseguiu escapar. Foi para um estado e de lá ela voltava e buscava as pessoas. Por isso que ela foi conhecida como Moisés. Tirava da escravidão. Gente do céu, coisa linda. E no final ainda aparece a foto dela, né, verídica. Isso que eu acho lindo dos filmes que são contados assim. Aparece quem é a pessoa. Cara, e ela, irmãos, ela morreu com 91 anos de idade. Fiquei pensando na escravidão, como é que eu estou vivendo desse jeito? Com tanta dor. Irmãos, olha. É sério, por isso que eu fico
defender as coisas, vocês sabem do que eu estou falando. Estupro, violência, fome, desonra. Uma vez bateram tanto nela, não aparece no filme, ela conta que abriu a cabeça dela, tanto apanhar, gente. Aí eu fico olhando para nós esses dias, nossos dias de crente, Isabel. A gente não passa nada, irmãos. E já fica cheio de mimimi, cara. Quem está precisando de libertação é a gente. Não pode pegar uma vinha e está morrendo aí. Se bem que eu quase morri, mas tudo bem. Entendeu? Sabe, irmãos? A gente nós temos que ser melhor do que nós somos. Nós temos um Deus poderoso na nossa vida, que está no controle de todas as coisas, que enfrenta Satanás, nos deu poder contra o mal no seu nome. Você pode aplaudir o nome dele para lá, aí essa mulher aqui misturada, sabe, o seu sangue assim. Então aí os judeus têm esse problema, ela não é legítima, ela não é puro sangue. Mas olha para mim, mas ela é uma mãe. Fala comigo, é uma mãe, fala. Ela é uma mãe, irmãos. E ela tem um problema dentro de casa. Ela tem uma criança que não consegue discernir, não tem maioridade para discernir e tomar conta da sua vida. Às vezes o que eu falo na igreja, né? O pastor ensina. Pegou a maioridade, vai viver a vida que quiser, decida. Mas mamãe fez a parte, papai fez a parte, fulano fez a parte, a igreja fez a parte. Entendeu? E essa criança precisa de ajuda. O texto está dizendo que tem um espírito imundo perturbando a vida dessa criança. Nós não sabemos o nível da perturbação, não fala, né? E o texto vai dizer assim que rogava-lhe que expulsasse de sua filha o demônio. Isso é Marcos, tá? Mateus vai dizer que ela vem gritando misericórdia para Jesus, igual César. Ela vem gritando, né? Olha só. Jesus não, aí Mateus vai dizer que Jesus não responde nada para ela. Um silêncio, há um silêncio, há um empecilho, há uma distância. Olha para mim, irmão, você sabe por quê? Há uma distância. Jesus é um Jesus igual eu e você naqueles dias. Presta atenção que você está dando mais um ensino aqui. O contexto daqueles dias é como se fosse assim. Qual é o contexto que eu e você estamos vivendo hoje? É que daqui a alguns dias vai ter eleição no país, não vai? Então eu e você estamos nesse contexto, certo? Então não dá para escapar disso. Nós fazemos parte, nós temos que votar, ok? Então qual é o contexto de vida que Jesus está vivendo? Naqueles dias os judeus não se relacionavam com os fenícios. Os judeus tinham um sentimento de aversão com aqueles que eram misturados, não eram por sangue. Então Jesus sabe que esse espírito paira na cabeça dos judeus. O que Jesus faz? Jesus não começa a quebrar essas barreiras. Por exemplo, quando ele fala assim, não é bom partir o pão que é do filho e dar para os cachorrinhos. O que Jesus está falando com isso? O pão que é dos filhos é o pão dos judeus. Os outros não podem receber essa parte. Então Jesus está mostrando que o espírito da cabeça daquela gente era isso, de divisão, de separação. Por isso que quem falar que Jesus trabalhava com discriminação não conhece a Bíblia. Que os judeus é de discriminação. Pode ser um judeu que não conhece Cristo. Aí é religião, judaísmo. De discriminar raça, cor, mulher. Jesus não era disso não, irmão. Olha para mim, eu preciso ensinar para vocês, isso faz parte. Eu estou vendo alguém desperto, mas também estou vendo muita gente aprendendo aqui e ligado comigo. O que vai acontecer, irmãos? Jesus vai quebrar isso. Ele está contando isso, ele está agindo dessa maneira, nesse distanciamento com essa mulher, porque isso está na cabeça dos discípulos. E ele está ensinando não só para os discípulos, mas para aquela região, porque esse espírito é o que habita naquela região. Lembra que eu falei do que está acontecendo com a gente? É o que está habitando no Brasil. Era o que estava habitando na cabeça daquela gente. Jesus vai fazer uma história para poder quebrar essa barreira.
Amém, irmãos? Olha para mim. Por que isso é importante, pastor? Você está falando isso? Simplesmente, quando Jesus quebra a barreira do judeu e traz o grego, o sírio-fenício, o cananeu, tudo para debaixo da sua graça, Ele está trazendo eu e você também para a bênção nos dias de hoje. Amém? Por isso que Jesus é revolucionário. Ele quebra barreiras, ele quebra princípios de religiosidade, etc. Aí ele diz assim, ó. Aí tá, em Mateus os discípulos falam assim, ela vem gritando aí, ó. Ela vem gritando tipo uma louca, entende? Ela vem gritando e despede. Aí Jesus responde, ó. Despede no verso, eu estou falando Mateus capítulo 15, verso 23, tá rápido, às vezes você quer pôr, mas ele não lhe respondeu palavra, e os seus discípulos chegando ao pé dele, rogaram, dizendo, despede, que ela vem gritando atrás de nós. Irmão, olha para mim, não era para os discípulos falar assim, Jesus, tem uma mulher gritando ali. Não era para os discípulos falar assim, mulher, vem aqui, nós vamos te ajudar e trazer para perto de Jesus. Mas qual é a cabeça dele? Dele, ela é grega, ela é sírio-fenícia, ela é cananeia, tem que ficar longe mesmo. Lembra do cego de Bartimeu gritando, Jesus, 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 filho de Davi, tem misericórdia de mim? O que os discípulos fizeram? A hora que Jesus chamou ele, aí eles falaram, ó, vem aqui, o mestre te chama. Irmãos, olha para mim. Lembra do paralítico de Cafarnaum? Olha o resultado. O paralítico de Cafarnaum, o que acontece? Alguém destelhou o lugar onde eles estavam, a casa onde eles estavam, que é a casa de Pedro, e colocou o rapaz lá, paralítico, né, na cama, não era? Quem é que trouxe eles? Fala comigo, os discípulos de Jesus. Fala, os discípulos de Jesus. Irmãos, aqueles amigos aqui não, os discípulos de Jesus, não trouxeram para Jesus. Está vendo a diferença de quem entendeu a ideia de trazer as pessoas para Jesus e quem ainda não está entendendo e expulsar as pessoas de perto de Jesus? Aí Jesus está trabalhando isso no contexto histórico, e ele diz assim, e ele respondendo disse, eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Era isso que todo mundo sabia. Eu fui enviado para judeus, que eu sou judeu, né? Mas a mulher fez o quê? Eu vou caminhando para o final, gente. Então chegou ela, fala comigo, chegou ela. Então, gente, esses verbos assim não podem subir do texto. Vou dar um exemplo para vocês. O que é que vocês fizeram aqui hoje? Fala assim, eu cheguei, pastor. Fala. Você chegou, irmão. Do jeito que ela chegou. Por que ela chegou perto de Jesus? Porque ela ouviu falar de Jesus. Que Jesus expulsava os demônios, porque ele tinha poder. Então ela chegou perto de Jesus. A atitude de uma mãe. Chegou. E aí o que vai dizer o texto? Ela não só chega, mas ela sabe como se comportar diante dele. O que diz o texto? Ela o adorou. Irmãos, olha para mim. Adorar, não é simplesmente levantar a mão. Também é, mas não é simplesmente um gesto. O adorar, irmãos, é que ela se entregou no reconhecimento de quem ele era. Ela se entregou e se chegou, no outro texto vai dizer, se lançou. Por isso eu estou lendo dois textos. Ela se lançou e adorou, dizendo, Senhor, socorre. Amém? Amém. Então a vida, o chegar dela era um pedido de socorro, o adorar dela era um pedido de socorro, o clamor dela era um pedido de socorro. Mas ele agiu segundo o contexto da cabeça dos judeus da época. Ele, porém, respondendo e disse, não é bom pegar o pão dos filhos e deitar os cachorros. Olha a revelação, segura ele. Olha a revelação. Quando Jesus disse para ela vai falar que até os cachorrinhos comem das migalhas, não é? Olha para mim, vamos ver se você pega a revelação. Vamos ver. Você vê ele aqui? Olha para mim, tira a mão do nariz, olha para mim. Tem gente assim. Ó. Santa Ceia é o corpo partido por
Jesus é o pão. Fala, Jesus é o pão. O que acontece com o pão, meu irmão? Aí Jesus falou que o pão era para quem? Judeus. Como é que eu vou dar para alguém? Entende? Então essa mulher quebrou essa barreira de que o pão, mesmo os pedaços, também é para nós, que não somos deles. Por isso que você hoje come um pedacinho do todo. Jesus não era inteiramente nosso, mas ele se torna inteiramente nosso quando você participa do pedaço do todo que é Cristo Jesus. Vamos lá para o Senhor, por favor. Essa mulher foi tão profundo que convenceu Jesus. Sim, Senhor, mas também os cachorrinhos como as migalhas que caem na mesa dos seus senhores. Então respondeu Jesus e disse: está vendo? Acho que Jesus não conseguiu nem dialogar mais, porque ele não ia caber profundidade dentro do contexto mais. Mulher, diz Mateus, grande é a tua fé. Você está acreditando em coisa que você nem viu ainda. Aí, irmão, mulher, você está acreditando em algo que você nem viu e nem participou ainda. Grande é a tua fé. Então não tinha, irmão, se ela estava acreditando nessa profundidade, Jesus disse assim: seja isto feito para contigo, como você deseja. E desde aquela hora, diz o texto aí, a sua filha ficou curada. Agora, gente, aí eu venho para Marcos. Escuta isso, para a gente terminar. E olha, indo ela para a sua casa, achou a filha deitada sobre a cama, pois o demônio já tinha saído. Eu não sei qual a distância que ela estava de casa, mas ela recebeu a palavra de Jesus. E agora? Para voltar para casa. O que passa na cabeça dela, irmãos? Pensa comigo de você para voltar para casa agora. O que passa na sua cabeça até chegar em casa, ou até diante de um problema seu qualquer amanhã? Não precisa ser hoje, amanhã. Ela encontrou Jesus. Ela se encheu de Jesus. O que essa mulher vai pensando para voltar para casa? Como é que eu vou encontrar minha filha lá em casa? Achou a filha curada, liberta, pois o demônio já tinha saído dela. Amém, gente? Amém. Glória a Deus. Alguém tem fé para isso? Olha essa mulher. Jesus gostou da atitude dela. E sabe como é que ela começou? Que é o que eu termino. A gente tem que começar assim, gente. Exercitar a fé. Ela fez o quê? Diz principalmente Mateus, nesses passos. Chegou até Jesus, adorou Jesus e clamou a Jesus. Essa receita aí, família, é simples, humilde, desse jeito. Desse jeito. Chegou, adorou, clamou. Fica de pé, por favor. Vamos fazer igual? Vai que funciona, né? Feche seus olhos, irmãos. Você chegou porque você já está. Aleluia. Você adorou porque nós já cantamos, não só porque cantamos, mas quem cantou, cantado mesmo, adorou. E agora, gente, vamos dizer para Jesus a parte final. Jesus me socorre, me ajuda. Eu não sei qual é a profundidade da sua dor, do seu problema, da sua situação, gente. Isso aí então demanda a fé de cada um, a necessidade de cada um. A necessidade de cada um vai mostrar o esforço de cada um para a mesa. Não é verdade? Quem tiver uma filha em casa endemoniada vai precisar de um grito diferente. Quem estiver precisando de outra situação na sua vida vai precisar de um jeito, de um grito diferente. Então, querido, grite nessa noite em oração.
conforme o tamanho da sua necessidade, conforme o tamanho da sua dor. Tá bom? Feche os seus olhos. Bendito o Deus. Amém. Quando eu cheguei aqui, eu vi a Sônia ensaiando com os meninos aquele louvor. Eu preciso de uma bênção, eu não vou desistir. E é um louvor bíblico de Jacó lutando com o anjo. Eu não vou te largar, anjo, enquanto você não me abençoar. Não era o tamanho da necessidade, irmão? Eu não vou te largar. A Bíblia não fala muito não, mas eu sei onde é que Jacó pegou o anjo. Se ele puxou pela perna, se ele puxou pelos cabelos, se ele puxou pela roupa. Só sei que o anjo se materializou. E o negócio era, e a briga foi feia, porque tinha até espada no meio. Você entendeu, irmão? Tem umas brigas nossas com Deus que é na base da espada. Senhor, eu preciso dessa bênção, eu não vou te deixar, porque o negócio é sério, tem demônio envolvido. É guerra, é guerra, é guerra. Feche os olhos. Como é que está você na sua casa, meu irmão, minha irmã? Esse vídeo vai ficar gravado. Todos que vão ouvir depois possam alcançar a sua bênção. Toma na sua mão a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, e vá ao encontro do Senhor. Sabe, muitas vezes, irmãos, vou dizer muitas vezes, a nossa guerra não é nem contra Satanás mesmo, a nossa guerra é com o anjo, é de chegar perto de Deus. Às vezes a gente quer lutar com o demônio e nem chegou perto de Deus, entendeu? Às vezes a gente quer lutar contra um espírito maligno, mas nem chegou perto de Jesus. A mulher saiu de casa até. Ela saiu de casa para ficar perto de Jesus. Quando voltou em casa, a filha já estava curada. Glória a Deus. Pegou, irmão? Então, às vezes, a sua guerra não é sair por aí caçando demônio. A sua guerra é chegar no santo dos santos, na presença de Deus. É se colocar coberto debaixo do altar. Louvado seja o nome do Senhor. Porque quando você vai confrontar o inimigo face a face, ele já se desfez com a presença do Senhor na sua vida, com a unção de Jesus na sua vida. Então, vamos buscar a presença? Busca a presença agora. Pastor, eu entendi, eu preciso de ajuda. Então venha, sai do seu lugar, se você achar necessário, sai do seu lugar, vem aqui para frente. Você vem de socorro para Jesus junto comigo, assim, na sua guerra. Cada um tem a sua, né, irmão? Se você tiver uma luta assim especial, sai do seu lugar, vem aqui para frente. Se não, fica no seu lugar, mas se aproxime de Jesus, se aproxime do altar. Vamos orar? Vamos cantar se tiver? Glória a Deus. Senhor, em nome de Jesus. O Senhor sabe por que ela está aqui, por que ele está aqui. O Senhor sabe o que está acontecendo com o vizinho, com a vizinha, com o patrão, com o empregado, com o marido, com a esposa, com o neto, com o filho, com a filha. O Senhor sabe o que está acontecendo, Senhor, com o casamento, com a vida sentimental, espiritual, financeira. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Tem duas mulheres aqui orar com essas meninas aqui, ó. Eu queria que vem orar nas meninas, fique esperto, tem algo acontecendo aqui, irmão. Feche os olhos. Irmãos, fique assim, porque você está, olha, feche os olhos.
de Jesus. Senhor, ela veio aqui na frente, na sua vida. Parecendo um pastor que ficou pregando, os demônios, os